Acordar ao toque da alvorada, vestir o uniforme, seguir uma rotina intensa. Formaturas, instruções em sala de aula, treinamento físico e exercícios práticos no campo. Uma formação completa que aprimora a inteligência emocional, a postura proativa e o senso de responsabilidade. Como preparar um líder militar para tempos de guerra e de paz? Os detalhes dessa formação você confere agora. O início da travessia. O começo de uma trajetória marcada pela resiliência. A entrada do futuro oficial na Academia Militar das Agulhas Negras guarda tradições. Os novos cadetes entram a primeira vez pela lateral direita do Portão Monumental, cartão postal da cidade de Resende. Ao final do curso, saem do lado oposto aspirantes a oficial. A travessia tem a largura de uma rua, mas leva 4 anos para ser concluída. A entrada é só o começo da jornada. Passar pelo portão ali monumental foi algo muito emocionante para mim, para minha família. Foi a concretização de um sonho, de muito esforço. E hoje estou colhendo os frutos de muita dedicação e esforço que eu tive na minha vida e dos meus pais também, que contribuíram para que eu estivesse aqui. A carreira do oficial do Exército Brasileiro é forjada ao longo de uma vida de dedicação e muito estudo. Uma estrada que requer, antes de mais nada, vontade de seguir. Eu escolhi Sacariz porque desde pequenininho meu pai sempre me apresentou muito bem ali a carreira militar. Foi algo que eu desde pequeno vi que eu tinha uma proximidade muito grande, né? E uma admiração muito grande pelo meu pai e pelos amigos dele, né? Ser militar foi uma coisa que eu sempre quis. Eu sempre tive a imagem do meu pai, que também é militar, então sempre me espelhei nele. E por conta dele, eu acabei conhecendo mais sobre a área militar e eu me interessei muito. Eu acredito que eu me encaixo muito bem aqui. Então eu decidi vir para cá e realizar o meu sonho, minha meta de vida. Entre os valores aprimorados ao longo dessa formação, a união e o espírito de companheirismo marcam a trajetória do futuro oficial. Normalmente nós somos divididos em 12 cadetes por apartamentos, né? Nós somos divididos em beliches, cada um com seu próprio armário. Só que dentro do meu curso nós somos aproximadamente 30. Então isso é uma coisa que é muito interessante porque agrega bastante para todos nós, principalmente o fato de sermos poucos, nos ajuda a estreitar bastante os vínculos que nós temos uns com os outros. E acaba que com o passar do tempo, no final da formação, nós acabamos formando uma família aqui dentro, né? Aqueles que ajudam a carregar a bagagem, deixar o fardo um pouco mais leve. Tem que ter a humildade de olhar para o companheiro do lado e pedir ajuda. Olhar para o companheiro do lado e realmente aceitar a ajuda daquele companheiro. Então é mais um ensinamento que o peso da mochila traz para a gente. A camaradagem, o companheirismo, a rusticidade são ensinamentos aí que o simples fato de estar carregando um peso grande nas costas traz pra gente. São alguns dos ensinamentos que a carreira traz pro cadete do primeiro ano. A formação de oficiais do ensino militar bélico tem duração de 5 anos e começa na Escola Preparatória de Cadetes, onde alunos e alunas entram por meio de concurso público. Ao fim deste primeiro ano, uma vez aprovados, eles seguem para a Academia Militar das Agulhas Negras. O primeiro ano da academia é o curso básico, né? De importante no curso básico é que, por ocasião do Dia do Soldado, o jovem que entrou na academia e recebeu o título de cadete, ele vai confirmar essa situação ao receber o espadinha, a miniatura do sabre invicto do Duque de Caxias.
Ao final do primeiro ano, o cadete, por critério de classificação, escolhe a especialidade entre 7 cursos oferecidos: das armas de infantaria, cavalaria, artilharia, engenharia, comunicações, Long 10, regulação terminada. o serviço de intendência e o quadro de material bélico. A escolha de arma é algo que é o farol do primeiro ano. Nosso objetivo é chegar no ano que vem e poder escolher a nossa arma. A gente fala sobre isso o ano inteiro e realmente geralmente é uma dúvida, né, na maioria dos cadetes, porque são várias opções e vários tipos de atividades diferentes e é uma escolha que é para o resto da vida. O serviço de intendência e o quadro de material bélico recebem as mulheres que entraram pela primeira vez na história do Exército Brasileiro em 2018 e seguem a mesma rotina dos colegas de farda. A rotina aqui na Academia Militar é muito intensa, né? A gente tem atividades desde as 5h50 da manhã, que é o horário de alvorada em que nós acordamos, até o final do pernoite, que acaba às 19 horas. Então, durante todo esse tempo, a gente tem atividades na DE, que é a Divisão de Ensino, atividades de TFM, que é o Treinamento Físico Militar, e em alguns dias a gente também tem os que a gente chama de dias verde, que são dias que a gente vai para o parque específico de cada arma, né? Então, no meu caso, o parque de intendência, e lá a gente realiza atividades propriamente da área militar de intendência ou da arma de cada um. Ao final do primeiro ano da AMAN, todos os cadetes participam de uma atividade continuada de patrulha. É a tradicional Operação Monjolo, que coloca em prática instruções adquiridas e garante muito aprendizado. Então, a área que a gente está agora é uma base de patrulha, ocupada por um pelotão do primeiro ano dos cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras. Eles estão no contexto de uma operação que vai de missões continuadas, que reúne diversos assuntos que eles tiveram no ano de instrução, como minas e explosivos, como progressão com viatura blindada, como orientação em campanha, patrulha, base de patrulha, como é a que eles estão ocupando agora. Essa operação reúne todos esses assuntos e eles conseguem colocar em prática os conhecimentos, habilidades, atitudes desenvolvidas e adquiridas até agora no presente ano. A Operação Monjolo ela visa principalmente empregar esse cenário de realidade nos cadetes do primeiro ano, para que a gente entenda realmente como funcionam as patrulhas nas missões reais que a gente pode enfrentar aí durante a carreira. E nesse contexto, a equipe de instrução emprega diversas ferramentas que são muito úteis para empregar esse cenário real, né, para realmente colocar os cadetes dentro desse cenário, e para isso emprega ferramentas como munição real, explosivos reais, viaturas blindadas Guarani, e isso acaba exigindo dos cadetes grande cuidado na hora de manejar esse tipo de ferramenta, porque também tem um certo risco, né, na hora de manejar ali a munição real, o explosivo, mas tudo isso já foi abordado em instruções antes da operação, e então isso é para nós uma grande satisfação poder utilizar esse tipo de ferramenta e receber esse tipo de investimento do Exército Brasileiro. Outra forma de ingresso para se tornar um oficial do Exército Brasileiro é através do CPOR, o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. O Centro de Preparação de Oficiais da Reserva de São Paulo é um dos 5 centros que o Exército possui. Nós temos aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre, Belo Horizonte. E o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva tem a missão de formar um oficial mobilizável. Então, os alunos, eles entram aqui, tem uma formação de 10 meses, são declarados aspirantes oficiais, e uma parte desses aspirantes oficiais, eles permanecem conosco na ativa, podendo ficar até 8 anos conosco. No ano em que ele faz 18 anos, ele declara que ele é voluntário para poder servir no CPOR, e ele é direcionado para cá e faz os exames, né, médico, o exame intelectual e o exame físico. E os melhores ali dentro da classificação de 175 entram aqui, são matriculados como alunos do CPOR. Eu ingressei aqui através do serviço militar obrigatório, né? Como os garotos que fazem 18 anos,
eles têm que se alistar, né? E existem dois processos, o processo seletivo de soldado e o processo seletivo para ser aluno do CPUR. Eu não tinha conhecimento ainda do CPUR, aí me comentaram sobre, eu pesquisei, entendi, criei o gosto, senti vontade de entrar e comecei a me preparar, né? Então me foi passado que teria algumas etapas, né, que iriam exigir de mim um preparo intelectual, um preparo físico, e eu dei início desde então, desde daquele primeiro momento. Então comecei a preparar o meu físico, estudar as principais matérias, referente à história, geografia, português, matemática e afins. E o preparo físico também ele foi bem significativo para mim, até para os dias de hoje, para eu conseguir me manter depois aqui também. No terminado o ano de aluno, né, eu fiquei em 4º colocado no curso de comunicações e foram abertas 5 vagas para continuar na tropa. Então, eu tenho um estágio que quando os alunos do CPUR acabam, os até então formados aspirantes, eles ingressam no EIPOT, que é Estágio de Instrução Preparatória de Oficiais Temporários. Após terminar esse estágio, eu consegui uma vaga para voltar aqui para o CPUR, agora não mais como aluno, como instrutor, né? Então foi muito gratificante para mim retornar ao meu local de formação, que aqui é o CPUR, e poder passar os conhecimentos que eu adquiri, né, nesse tempo que eu passei fora daqui. Nós temos aqui um curso que ele é intenso, porque são 10 meses de formação. Existem os 3 primeiros meses da formação, que é o período básico, no qual ali o aluno ele aprende as matérias básicas da vida militar. E após esse período, ele escolhe um dos 7 cursos, que são os cursos referentes às armas, quadro e serviço do Exército Brasileiro. E aí cada curso tem a sua instrução separadamente, né, com suas peculiaridades. E uma coisa muito importante também são as nossas visitações, que temos a outras organizações militares, outros quartéis, outras empresas civis, que agregam muito na nossa formação também. O principal atributo que eu acredito que se espere do aluno formado aqui no CPUR, né, o aspirante oficial formado aqui no CPUR, quando ele vai para a tropa, é iniciativa e vontade de aprender, né? Vontade de aprender e autoaperfeiçoamento. Então, quando ele se forma, ele está preparado para exercer a função de aspirante oficial, né, função de tenente, mas ele ainda não tem a vivência, né, ele não tem ainda a experiência de tropa. Então, essa vontade de se aprender, essa iniciativa, né, faz com que ele adquira essa experiência e ele consiga transmitir o conhecimento adquirido por ele para os seus subordinados. Eu faço parte da arma de comunicações e ela visa aí cuidar de toda a comunicação do Exército. E interligar todos os escalões. E para mim é muito importante porque antes de ingressar no Exército eu já era um pouco ligado na área de tecnologia e por isso eu me interessei tanto pela parte de comunicações, pelas oportunidades que também são dadas, os cursos que são dados, tudo que poderia complementar aí na minha carreira. Eu acho que trazer orgulho, né, para minha família e principalmente me estabilizar, conseguir fazer uma boa faculdade, uma boa instituição, né? Trabalhar num lugar onde a gente aprende muitos valores, né? A gente conseguir viver esses valores realmente, levar para nossa família tudo isso, eu acho que é o que mais me motiva. Então a gente aprende a ter o respeito, a hierarquia, ter a noção de disciplina, tudo isso a gente consegue levar para nossa família, né? Então acho que isso é o meu principal, o que mais me motiva. Com relação à perspectiva, acredito que voltar ano que vem como um oficial, permanecer aqui, né, crescer, chegar aí até onde eu puder ao máximo e me estabilizar, me preparar para quando eu voltar para a minha vida civil, eu ter uma boa base, uma boa formação para começar na minha vida civil. Para entender a trajetória histórica de formação dos oficiais do Exército Brasileiro até a inauguração da AMAN, é preciso voltar muitos anos no tempo, para 1808, no contexto da vinda da família real para o Brasil. A família, então, instalada aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, isso provocou várias transformações na cidade e várias transformações naquilo que a gente interpreta como colônia.
Então, dentre várias medidas adotadas pelo príncipe regente Dom João, uma delas foi de formar a Academia Real Militar. A história da Academia Real Militar revela uma sequência de transformações e mudanças de sedes. Inicialmente, ela vai ocorrer na Casa do Trem, é um local ainda muito tacanho, pequeno, apertado. No ano seguinte, ela já vai para o Largo do São Francisco, onde tem uma estrutura muito maior para receber esses oficiais. Após um período de interrupção, durante a Guerra da Tríplice Aliança contra as forças paraguaias, a academia é reaberta em 1870. A partir desse momento, as formações começam a ser centralizadas mais em locais específicos, aquelas academias que chegou a ter academia no Ceará, academia no Rio Grande do Sul, academia no Rio de Janeiro. Essas academias militares todas vão ser centralizadas e passarem a ter atividade somente no Rio de Janeiro, mais especificamente na Praia Vermelha. Depois de determinado período, vão para Realengo, onde vai ser reunido todas as academias em Realengo. E aí nós vamos já virando o século, entrando na República. Ainda nas instalações do bairro de Realengo, na Zona Oeste Carioca, a academia ganha um comandante responsável por inúmeras transformações, Marechal José Pessoa. No comando dele do Realengo, ele se preocupou em que o cadete tivesse um grande exemplo, que ele tivesse uma grande figura militar, onde o cadete pudesse se espelhar nos seus valores, nas suas características pessoais, etc. E ele achou esse exemplo no Duque de Caxias. O coronel José Pessoa, que comandou a Escola Militar do Realengo, ele realmente pegou o Duque de Caxias como um militar exemplar, né? E como uma referência para os seus cadetes. Lá no Realengo, entre várias ordens que ele escreveu, vários pensamentos que ele escreveu, matérias que eram escritas, mas que na verdade deveriam ser lidas em formaturas, em solenidades, para que o cadete ouvisse. De tudo isso que ele escreveu, foi criado um código de honra do cadete. Ser cadete é cultuar a verdade, a lealdade, a probidade e a responsabilidade. Esse lema todo cadete sabe, esse lema está escrito e materializado aqui no Pátio Duque de Caxias, na AMAN, com esse pensamento, para que o cadete, nas formaturas, ele esteja lendo esse pensamento, né? E trazendo aquilo como o código de honra da sua conduta como cadete, que é uma coisa que com certeza vai se refletir nele como oficial. É também José Pessoa que encontra em Resende o local para a sede definitiva da academia, à sombra do Pico das Agulhas Negras, ponto culminante do estado do Rio de Janeiro. Talvez o empreendimento mais importante dele, naquela época, é de ter sido o idealizador de uma academia dentro daquilo que ele imaginava que seria o ideal. Para isso, ele organizou o que ele mesmo chamou de pequena jornada, né? O que era essa pequena jornada? Uma viagem por locais do Brasil, procurando uma cidade nova, né? Que seria a nova sede, talvez a sede definitiva, né? Para a formação de oficiais. Isso aconteceu logo em fevereiro de 1931, com uma visita aqui na cidade de Resende. E nessa visita, entre outras alternativas que ele tinha, ele decidiu, né, que aqui seria, né, o ideal para que se fizesse esse projeto. Na construção da Academia Militar de Resende, surge a figura de um outro personagem da história, Henrique Lage, importante empresário da metade do século XX. Na formação da Escola Militar do Realengo, a transferência aqui para Resende, a gente também teve eventos importantes, né? A construção da Escola Militar de Resende aconteceu entre 38 e 44. O Brasil, nesse período, estava participando da Segunda Guerra Mundial, né? Em 44, iniciou o envio dos escalões para a Itália para lutar contra o nazifascismo. Então, a construção aqui foi uma coisa complexa e teve que contar com ajudas importantes, como, por exemplo, o empresário Henrique Lage. Henrique Lage, ele sempre esteve presente nesse vínculo com a academia. Então, participou de vários aspirantados, entregando espada para os cadetes já na Escola Militar do Realengo, ainda na Escola Militar do Realengo. E quando da construção da Academia Militar das Agulhas Negras, né, ele vai e fornece alguns materiais, contribuindo assim para a construção da academia. Depois de inaugurada em 1944, a então Academia Militar de Resende recebe os primeiros cadetes e ganha, em 1952, o novo nome,
Academia Militar das Agulhas Negras, escola de ensino superior que forma o oficial de carreira do Exército Brasileiro. A academia, a gente tem uma formação bastante criteriosa, não só na parte física, que é o que normalmente se espera do militar, mas também na parte intelectual. A gente tem disciplinas que vão desde ali de uma área mais de humanas, então psicologia, a gente tem alguma coisa de economia, temos disciplinas que são vocacionadas para áreas próximas daquilo que a gente emprega, então a gente tem aulas de química voltadas ali para o emprego de explosivos e um grande foco que é a instrução militar, essa aí que é talvez o grande desafio para o cadete, né? Vivenciar toda a parte de instrução, os exercícios no terreno, as atividades no campo que são bastante exigentes, que é justamente aquilo que se espera, né? A gente não pode deixar de formar militares que estejam capacitados para os desafios que a sociedade nos impõe e o mundo contemporâneo nos impõe. A nossa formação é uma formação rígida, com base na hierarquia, na disciplina. O oficial, ele trabalha muito a área cognitiva, então há necessidade de muito estudo, uma constante preocupação com o condicionamento físico, com o preparo físico, mas vai além disso, né? A nossa profissão, ela trata da relação humana, então é preciso desenvolver atributos atitudinais, né, para que esses cadetes, futuros oficiais, tenham plenas condições de conduzir e liderar homens e mulheres nas suas diversas missões. Minha carreira, ela começou nos idos de 1985 na escola preparatória e desde então nunca mais voltei para casa, né? Desde então o oficial, ele tem uma carreira que ela muda muito. Então, passando por diversas partes do país, depois da minha formação na Academia Militar, foi uma carreira em que a gente pode conhecer muito do que é o país, muito do que é o nosso povo e de cada região saber quais são as peculiaridades, as características do nosso povo, isso para nós é muito importante. Fui aspirante oficial aqui em Brasília mesmo, no 1º Regimento de Cavalaria de Guardas. É um dos regimentos mais tradicionais da nossa cavalaria, um dos mais tradicionais de todo o Exército Brasileiro, os Dragões da Independência. E lá eu passei a ter contato com a prática equestre, não só a parte do emprego militar de cavalos. E de lá eu pude realizar o curso de instrutor de equitação na cidade do Rio de Janeiro e posteriormente fui nomeado instrutor da Academia Militar das Agulhas Negras. Então, por 3 anos eu pude ser instrutor do curso de cavalaria, formei ao todo, influenciei 5 turmas de oficiais do Exército Brasileiro, que para mim foi uma das missões mais gratificantes da minha carreira. O militar, quando ele é formado, ele tem uma formação básica na escola que prepara ele para ser um oficial, um militar responsável por pequenas frações. Até o posto de capitão, essa é a ênfase, é o que ele precisa saber e precisa praticar. Após isso, nós somos aperfeiçoados na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais. Essa escola nos permite entender o escalão seguinte, o próximo passo, que é trabalhar em unidades como oficial de Estado-Maior, inclusive comandando essas unidades de uma maneira mais simplificada. E a partir daí é que começa a trajetória do oficial superior. A nossa vida é sempre um aprendizado. E nessa nova fase, então, nós temos a Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, que também nos forma não só oficial de Estado-Maior, mas também o oficial responsável pela política e alta administração da Força, e também a Escola de Administração, que dá a formação para a administração de alto nível. Então, essa última parte da nossa formação, ela permite que o oficial superior ele atue dessa forma mais integrada e mais de alto nível no Exército Brasileiro. A nossa carreira tem uma particularidade muito interessante, que ninguém chega a comandante, a chefe, a diretor, sem ter passado por todas as fases anteriores, ter desenvolvido capacidades, habilidades para o desempenho dessa função. Então, por exemplo, um comandante de unidade, de batalhão, ele foi tenente, comandante de pequena fração, de pelotão, foi capitão, comandante de subunidade, tirou o serviço de guarda do quartel. Então, quando chega coronel, comandante do batalhão, ele tem todo esse conhecimento, essa experiência já agregado no seu cabedal profissional.
A liderança militar é construída a partir de uma rotina intensa de atividades. Durante 4 anos, o cadete é posto à prova, sob condições adversas que exigem superação diária. Uma formação que garante as bases necessárias para enfrentar diferentes missões. Parte da preparação do oficial diz respeito ao condicionamento físico, que vai ajudar a suportar situações de estresse e fadiga. Mas, para além das atividades rotineiras de treinamento, o Exército também presta uma importante contribuição para o esporte. A preparação física que a AMAN ela proporciona para a gente é de grande valia para a gente no campo, para a gente ter ali um bom preparo físico quando a coisa aperta, quando às vezes tem que carregar uma mochila a mais, quando tem que carregar alguma coisa, né? Ou às vezes quando os deslocamentos são muito grandes. Essa resistência, esse preparo que a AMAN dá é muito importante aqui na área física para que a gente consiga desempenhar bem a nossa função lá no campo de instrução. Como cadete de 2º ano, eu sonho um dia conseguir participar, né? De continuar participando de competições de pentatlo militar, e quem sabe um dia chegar à CDE, que é a Comissão de Desportos do Exército, que é o mais alto nível dos atletas do Exército Brasileiro. Então, se assim eu conseguir, eu espero trilhar uma carreira ali no pentatlo militar, conseguir representar bem o Brasil nas competições internacionais e estar preparado para qualquer tipo de missão que a gente possa ter. Olá, amigos do Exército Brasileiro. Prazer imenso falar com vocês. Meu nome é Valdemar Niklevics. Eu fui o primeiro brasileiro a escalar o Everest e fui militar, meu pai foi militar. Isso foi muito importante para a minha formação. Meu pai foi servir o Exército em 1951, lá em Foz do Iguaçu. Meu pai foi soldado, cabo, sargento, subtenente e se aposentou como capitão. O sonho do meu pai era que um dos filhos fosse oficial do Exército. Foi por isso que eu fui para o Colégio Militar, SpaceX, no meu ano, 81, 82, 83, na minha época, né, 3 anos. Depois, AMAN, Resende, Paraíso do Pico das Agulhas Negras, Parque Nacional de Itatiaia. Fui cadete de cavalaria. Eu guardo com muito carinho as recordações da minha vida militar. Hoje meus colegas estão aí, todos coronéis, muitos já na reserva. Mantenho contato com eles, um grande prazer. E segui a minha missão, fora dos quartéis, fora do esquadrão, levando a bandeira do Brasil por alto de montanhas que ela nunca esteve antes, como o Everest, como o K2, como os 7 cumes, a maior montanha de cada um dos continentes. Esse ano estive nos Alpes, finalizei um projeto importantíssimo. Escalei as 82 montanhas dos Alpes com mais de 4 mil metros. Foi a primeira vez que um não europeu fez esse projeto. É bem difícil, só 51 pessoas conseguiram e o Brasil esteve lá. A bandeira do Brasil esteve lá no alto de cada uma dessas montanhas. Meu maior orgulho hoje não é ter escalado tudo que eu escalei. Meu maior orgulho hoje é estar aqui com vocês, ter vivido tudo que eu vivi e ainda continuando, indo em busca de novas montanhas, continuando levando a bandeira do Brasil para o alto das montanhas. Entre as ações que o futuro militar poderá ser empregado estão as de apoio ao desenvolvimento nacional, de vigilância das fronteiras, além de operações para a garantia da lei e da ordem ou ainda as missões para a manutenção da paz. É preciso entender que o Brasil está inserido no Concerto das Nações e é muito requisitado para atuar, para auxiliar a alcançar a paz nos conflitos em outros países. É uma ação de não guerra, mas, como dizem, não guerra não é coisa de soldado, mas só soldados conseguem fazer. Porque nós, por estudarmos a guerra ao longo de toda a nossa vida, nós descobrimos os difíceis caminhos que temos que trilhar para conseguir chegar à paz. Além de forjar o futuro oficial, o período dentro da Academia Militar acompanha o amadurecimento do jovem cadete. Bom, mudou muita coisa, né? Desde que eu adentrei na Escola Preparatória de Cadetes do Exército em 2018. Hoje tenho uma mentalidade totalmente diferente daquele candidato que fez o concurso em 2017. Sinto que estou mais preparado para a vida
futura. Pretendo seguir com esses princípios que ganhei na Academia Militar pro resto da minha carreira. Após o período de formação, o cadete é declarado aspirante a oficial e recebe o diploma de bacharel em ciências militares. Mas não só isso. Ao concluir todos os rituais de passagem na AMAN e superar 1 a 1, conquista algo ainda mais valioso, um laço de pertencimento. Como o nome fala, irmãos por escolha. Irmãos são laços fraternos que são estabelecidos aqui. E isso é como alguns dizem, quem é sábio, né? Então, quem passa aqui, ele consegue sentir que nas dificuldades são os momentos que o militar mais percebe a importância daquele outro que está do lado dele, que é a parte mais importante. Sim, a gente sabe que para estar aqui é muito difícil, o concurso de admissão é muito difícil e permanecer aqui também é muito difícil. Então a gente tenta encarar isso da melhor maneira e dar o nosso máximo, porque é uma escolha diária estar aqui. Passamos por muitos desafios e estar aqui é saber que a gente está carregando o sonho de muitos, está carregando a nossa história, a nossa família e é isso, a gente tem que sempre dar o nosso máximo para estar aqui. Se eu pudesse dar um conselho para quem está estudando agora, querendo estar aqui dentro, né, queria dizer que é uma carreira que vale muito a pena, que apesar das dificuldades, né, tanto para o ingresso, né, aqui na academia, quanto aqui dentro, apesar de todas essas coisas, vale muito a pena, é uma carreira muito gratificante, né? A gente vê o reconhecimento da sociedade, dos nossos pais, de como as pessoas olham pra gente, e é algo que a gente percebe que é diferente. É uma responsabilidade muito grande ser cadete, ser oficial, mas que aqui na academia, com todas as coisas que nós temos à nossa disposição, nós somos muito bem forjados para essa profissão.